Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam inundando os nossos corações de uma forma superabundante nessa noite. Essa noite de louvor e adoração ao único que é digno, Jesus Cristo nosso Senhor, de toda honra, glória, louvor, exaltação, império, reino, majestade, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o general capaz, a raiz de Davi, o leão de Judá, o que venceu, a remanescente estrela da manhã. O nome dele é Jesus, o Deus conosco, o príncipe da paz, o todo-poderoso, o que ressurgiu dos mortos, o único que elimina pecado, o único que perdoa, o único que tem as chaves do inferno nas suas próprias mãos. A Ele, Jesus Cristo, é esse culto. Se os nossos corações, as nossas intenções de entrar aqui nesse lugar junto com os nossos irmãos e irmãs não for para exaltar a Ele, viemos aqui em vão. E depois de exaltá-lo, se a nossa expectativa é do homem, não é dele nos responder, porque nós falamos com ele agora, oramos, adoramos o nome dele, e agora é hora deles responder a nós com a palavra poderosa, viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Se nós não esperarmos dessa palavra, Ele não vier com ela na nossa vida, nós podemos esmorecer de tudo, porque é essa palavra que vai nos lapidar, nos fortalecer, nos estruturar, e esperamos a resposta dEle. Diga: Espírito Santo, diga: Espírito Santo, estou agora sedento para ouvir a Tua palavra, abra o meu entendimento, venha com poder e glória me transformar, tira toda a capa do meu coração, se há alguma pedra nele, que a Tua palavra possa desmiuçá-la, possa despedaçá-la, possa transformar ela, possa reduzi-la a nada, porque o meu coração, Senhor, é Teu, ele é o oratório, para que o Senhor possa habitar, para que eu possa Te adorar, e para que o Senhor possa encher da Tua palavra. Agora eu espero em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós, semana passada, começamos a falar: traga para a sua vida o alicerce e as colunas principais para uma vida completa. Tem pessoas erguendo colunas sem alicerce. Imagina quantas colunas, parece que são 32, às vezes eu perco, ou 36 colunas temos aqui na igreja. Para baixo aí é um absurdo de concreto e ferragem. Porque se nós erguêssemos essas colunas aqui, sem um alicerce, as colunas, elas não iam ficar em pé. E tem pessoas indo e construindo as suas vidas cada dia mais. Não sei se vocês já foram nas grandes capitais do Brasil, quando você vai ali nas comunidades, você fala: meu Deus, Rafael, você deve ficar doido quando você vai, né? Chega lá um puxadinho aqui, o outro puxa ali, o outro puxa de cá mais um tiquinho, e vai puxando, e você fala: como é que aquilo ali está em pé, meu Deus? O vento da asa de um pernilongo joga aquilo no chão. E daí a pouco vem aquela confusão, e cai para tudo quanto é lado, constrói um negócio sem alicerce, sem estrutura nenhuma. E a vida também, às vezes, ela é construída sem estrutura nenhuma. E nós queremos só fazer coluna, e queremos construir só aquilo que aparece. Vocês já viram alguém elogiar alicerce? Não, você só elogia fachada, construção, só aquilo que aparece. E nós gostamos de investir naquilo que aparece.
E eu quero dizer para você que aquilo que aparece, só aparece porque está em cima de algo muito sólido, e só vai permanecer se tiver um alicerce muito sólido, porque senão vai aparecer por um tempo e depois vai desaparecer. E qualquer vendaval que vier, qualquer chuvinha, vai jogar tudo no chão. E eu estou falando de vida, da sua preciosa vida. Eu estava ali adorando a Deus, falei: Deus, eu vou falar para esse povo hoje um negócio. E vou mesmo, e que vou mesmo, e vou falar. Eu tenho um propósito de vida, um único propósito de vida, que é ajudar pessoas. Se alguém me perguntar assim: Marcelo, o que você faz na vida? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu ideal? O que você quer para a sua vida? Ajudar pessoas, de qualquer jeito, com a palavra, com oração, xingando, qualquer jeito que precisar, porque de vez em quando eu tenho que xingar, não é palavrão não, tá, irmãos? É igual os filhos da gente falam com a gente: ô pai, por que você está me xingando? Eu não estou falando palavrão nenhum com o seu, está puxando a orelha, chamando a atenção, então a gente está xingando, então é gíria, né? Se precisar xingar, puxar a orelha, precisar de enfiar a mão no bolso, tirar dinheiro para ajudar, eu quero é ajudar pessoas, esse é o meu propósito de vida, certo? E dentro de ajudar pessoas, eu quero ser o melhor pastor que você possa ter. Eu não estou falando o melhor pastor do mundo não, está entendendo? Eu estou falando o melhor pastor que você possa ter. Talvez eu não vou ser o melhor pregador, talvez eu não vou ser o melhor administrador, mas eu quero ser o melhor pastor que você possa ter. Ou seja, na hora que você estiver precisando da figura de um pastor, eu estarei ali para te atender, e você não vai pensar em outro. Por mais cheio de defeito que eu tenho, por mais não conseguir apresentar para vocês uma família perfeita, como eu gostaria de apresentar, ou talvez uma vida perfeita, mas eu quero ser para os meus filhos o melhor pai que eles poderiam ter, o melhor. Embora a igreja e os meus filhos nunca reconheçam isso enquanto eu estiver vivo, mas talvez um dia, quando ele estiver bem velhinho, eles vão falar: poxa vida, eu conheci tanta gente, mas para ser meu pai, tinha que ser que cara mesmo. Talvez a igreja também da mesma forma, né? Hoje, e não precisa de me falar nada, eu não gosto de ser elogiado de maneira nenhuma, a não ser quando eu faço um gol bonito. Todos nós temos fraqueza, né, irmãos? Essa é a minha principal. Eu não gosto que ninguém fala comigo coisas, das coisas que Deus me usa, pastor, tal, não gosto, você não me ajuda em nada a fazer isso. Eu gosto de um sorriso, de um abraço, de uma expressão simples de gratidão por eu existir. Eu vou chegar lá, calma. Então, eu luto, nessa minha luta, para ser o melhor pai que meus filhos poderiam ter, na ideia deles, não na minha. Para que um dia, uma vez só na vida, eles nem falem comigo, mas eles pensem assim: olha, de todos os homens dessa terra, o melhor pai que eu deveria ter é aquele que eu tive mesmo. Não é para falar isso comigo, não. Eu luto para ser o melhor amigo que os meus amigos poderiam ter. Entende? Eu luto para ser, nunca eles precisaram falar comigo, mas um dia, uma vez na vida, deitado para dormir, falar: poxa vida, o melhor amigo que eu tenho é o Marcelo. Um dia na vida, pelo menos uma vez, a Adriana pensar assim: poxa vida, o melhor marido que eu poderia ter era o Marcelo. Pelo menos uma vez na vida, não quero que ela fale isso comigo. Se ela quiser falar, pode. Porque é uma relação mais íntima, marido e mulher, geralmente você fala essas coisas. Mas é isso. Agora, espera aí. Para chegar nesse ponto, eu posso estudar nas melhores faculdades, eu posso ter as melhores influências, mas se eu não fizer um alicerce poderoso, essas pessoas que eu citei aqui, você e os outros, e as outras, nunca vão pensar isso, porque nós só podemos ser alguma coisa nesse nível, se a nossa base e as nossas colunas
estiverem em cima dessa base poderosa, esse alicerce, que está ali, ó. Esse texto de Isaías diz que ia vir um, e pela fé, olha lá, pois já nasceu uma criança, 700 anos antes de Jesus nascer. Deus falou isso com o homem, usou Isaías 700 anos antes, falou assim, já nasceu, sabe por quê? Porque Deus, não existe passado, presente, futuro para Ele, tudo está no presente. Então, no coração dele, já existia aquela criança que ia nascer, e, olha só, que será o nosso rei, não é meu, não é nosso, nós temos que compartilhar. E o que ele será? Ele será conselheiro, porque ele será chamado, então ele será reconhecido como imagina se você misturar esses ingredientes, fazer uma massa de concreto poderosa e colocar na base da sua vida. Tudo que você erguer a partir dali vai ficar de pé. Por quê? Porque você está diante de um rei eterno. Você vai precisar na sua vida de conselho, e ele vai ser um conselheiro maravilhoso. Você quer ter uma vida maravilhosa, você sempre, toda hora vai precisar, para respirar, um Deus poderoso, para fazer o que você não pode fazer, além da sua capacidade. Não adianta nada ficar vivendo essa terra 80, 90, 100 anos e não ter a eternidade, e é Ele o único que tem. Você está construindo colunas em cima de conselhos maravilhosos, você está construindo a sua coluna num alicerce poderoso, um alicerce eterno e de paz, e o nome dele é Jesus. Esse é o alicerce. Ame Jesus, porque Ele é eterno e não vai te abandonar, nunca. Ele é o alicerce para você amar e se relacionar com tudo na sua vida. É a partir dele que você vai fazer com que as coisas que aparecem duram, sejam maravilhosas e poderosas. É a partir de Cristo. Essa é uma igreja cristã. E o nosso intuito aqui é ser simplesmente igreja, mais nada do que isso. Temos programações para crescimento espiritual, desde a criança recém-nascida até enquanto você viver. Em todas as fases da vida nós estamos preparados para atender, e até mesmo para formar pastores e pastoras. Nós temos 3 pastores formados aqui nessa casa, dentro de 15 anos. Imagina. Então nós temos uma estrutura, e essa estrutura toda está fundamentada em cima de Cristo, porque Ele é o alicerce, para que as coisas possam ser poderosas, maravilhosas, eternas na nossa vida. Lá no livro de João, nós encontramos algo interessante. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Já viu a oração do Pai Nosso, quando fala assim, dai-nos o pão a cada dia, pão nosso de cada dia? Sabe o que quer dizer aquilo ali? Me alimenta. Fale isso com o Senhor Jesus, todo dia de manhã. Pai, me alimenta, porque o diabo está aí tentando te alimentar todo dia, com um tanto de coisa, e nós estamos nos alimentando das coisas do diabo, das coisas do mundo, e isso não é algo bom para a sua vida, nem para a minha, nem para de ninguém. Mas Ele disse que Ele é o pão da vida, e nós precisamos, para viver eternamente, desse pão. E no 36 ele fala: mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Olha, pessoas que viam Jesus naquela época não acreditavam nele. Pode ter pessoas aqui que já cantaram músicas para Jesus, já oraram aqui hoje, mas não acredita nele, não acredita. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum, perdão, foi sem querer aqui,
e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vêm a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Esse Deus poderoso, Jesus Cristo, Ele veio fazer a vontade do Pai, e não a dele. Será que nós somos melhor que Ele? Ficar vivendo aqui na nossa terra, fazendo a terra que Ele nos deu, para fazer a nossa vontade? E a vontade de quem me enviou é essa. Aí que chama a gente, ó. Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Olha lá. Mas que eu ressuscite todos no último dia. Essa palavra, se perca, é afunde. Está falando aqui de construção da sua vida. Você fazer um alicerce poderoso para que a sua construção não vire ruína. O pastor Joaquim falou do devorador aqui, né? Tem como o devorador devorar nada? Tem? Hã? Você sabia que Satanás permite a gente ter um tanto de coisa? Tanto palpável como abstrata? Sentimentos, coisas materiais? Muito, ele permite que você tenha muito, para que ele devore, porque o prazer dele é te ver triste. Para ele, independe se você tem muita coisa ou tem pouca coisa, não muda nada no sentido da vida de Satanás. Ele, olha só, tem pessoas que estão indo muito bem, e acham que estão indo muito bem. Tem pessoas que estão indo muito bem nos negócios, no casamento, só que eles não sabem o rombo que está lá embaixo. Na criação dos filhos, estão achando que estão indo muito bem, só que lá embaixo tem um rombo, porque o alicerce não existe. Mais cedo ou mais tarde, de uma hora para outra, ele faz assim, ó, e vira uma confusão. Por quê? Porque ali, ó, perca. O Pai quer dar para Jesus pessoas que não afunde. Ele é o alicerce. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscite. Como eu consigo isso? Apenas com quebrantamento. A gente faz um alicerce com pedras quebradas. Sim ou não? Nós precisamos de ser pedras quebradas. Nós precisamos de ser quebrantados diante da grandiosidade de Deus, diante da presença do Rei dos Reis. Sem quebrantamento, nós não vamos ter a base que nós precisamos. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. Tem tradução que diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e arrependido. Se você não tem arrependimento das coisas erradas que você faz, arrependimento das mazelas da sua alma, dos seus maus intentos, sua falta de perdão, sua falta de misericórdia, de graça, você é aquela pessoa que quando tem um impasse com alguém, você estando certo ou errado, você pode estar certo, você pode estar errado, mas quem tem que dar o passo é o outro, você não. É ou não? Sabe o que é isso? A psicologia chama isso de amor bebê. Diga, amor bebê. Você sabe que existe o amor bebê? Nós não temos nenhum bebê aqui, né? Não, só criança menor. Você sabia que o bebê tem uma maneira de amar? Alguém já ouviu falar isso? Que o bebê tem uma maneira de amar? E eu quero dizer para você, como que o bebê ama? Como que o bebê ama? O bebê ama recebendo. Mamar, banho, colo de mamãe, colo de papai. Ele só recebe. Aquela pessoa que só recebe, ela nunca dá. Ela ainda está lá no amor bebê. São 7 tipos de amor na vida do ser humano que ele ultrapassa, do primeiro ao 7º, no amadurecimento do ser humano, do ser emocional, é do primeiro ao 7º. Tem pessoas com 30, 20, 50,
60, 70 anos de idade, está lá ainda até hoje. Se alguém ofende, ele tem que dar o primeiro passo. Eu nunca, nunca. Para consertar qualquer coisa, não conserta. Diz que, eu não vou falar aqui, porque qualquer coisa é bullying, né? Mas tem uma nação aí que o pessoal é muito miserável. Uma nação no mundo. O pessoal é muito miserável, mas muito miserável mesmo. Você dá para ele um sorrisal, ele atravessa o Oceano Atlântico mergulhando, o sorrisal sai de lá intacto do outro lado. De tão mão fechada que o sujeito é. Munheca, samambaia, sovina, pão duro. Vocês já viram esses apelidos? Não dá tchau para não abrir a mão. Teve um que, eu vi na internet. Ele toma banho junto com a esposa dele. Não porque ele ama a esposa dele, é porque a esposa dele lava o cabelo. E quando ela vai enxaguar, ele põe a cabeça dele debaixo do cabelo dela para economizar shampoo e creme. Procura lá que você vai achar. Absurdo. Está lá no Amor Bebê. Só ganha. Só recebe. Tem essa nação aí, um cara desse caiu no buraco. E está todo mundo lá, ô fulano, me dá a mão aí para você sair, senhor, vem cá. E ele falava nada. Aí passou um outro, falou, o que aconteceu? Fulano caiu no buraco ali, isso? Mas por que está lá ainda? Uai, nós estamos pedindo ele amor, ele não dá não. Falei, pode deixar, você conhece ele demais, sou vizinho dele. Fulano, ele, oi, toma minha mão. Aí ele levantou a mão. Não dá a mão nem para sair do buraco. Ele teve que falar assim, toma minha mão, não é me dá a mão. Vocês estão falando errado com o cara. O cara é pão duro. Me dá a mão, me dá a mão. Ele não dá não, você tem que falar com ele, toma minha mão. Aí ele pegou. Né? É isso aí, a mãe dele morreu, ele colocou lá no túmulo já. Aqui jaz, dona fulano de tal, nascida tal, falecida tal, e nós continuamos atendendo na rua tal com os melhores preços. Você imagina? Isso é o amor bebê. Com esse amor bebê, vai ser muito difícil nós termos um coração humilde e arrependido. Nós precisamos ter um coração, nós precisamos estar num outro nível de amor. Mas, irmãos, não dá nem para dar testemunho. Não dá. É coisas que é só você e Deus. Para continuar, para tentar continuar, o apóstolo Paulo, eu entendi semana passada, porque o apóstolo Paulo fala assim, eu não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás fica, avanço para as que estão diante de mim, olhando para Jesus. Imagina, eu entendi, sabe por quê? Tem muitas coisas que eu estou pregando aqui hoje, e já preguei, que eu não alcancei ainda, mas eu sou hipócrita. Não, eu não julgo que tenha alcançado tudo isso, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que estão atrás de mim, e avanço para as que estão diante de mim, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu entendi, eu falei, foi por isso que ele não achava que ele era perfeito, mas ele não cansava de buscar esse quebrantamento, porque esse Deus Todo-Poderoso tem uma coisa que ele não rejeita. Tem uma coisa que ele não rejeita: um coração humilde e arrependido. Ele não rejeita. Você quer ser aceito por Deus? Chegue a Ele assim. O que me impede? A soberba. Jesus também contou essa parábola lá em Lucas, né? Eu quero ler algum versículo aqui. Para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Aí ele conta a parábola de um cara que estava orando. 2 homens, né, no templo orava. Fariseu, um cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé, né, ali sozinho, orou. Sim, ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Ainda apontou para os outros. Jejum 2 vezes por semana, dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas não, o cara é bom demais. Para que ele estava orando? Ele era o próprio Deus. Ele era bom demais. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu,
batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado. Olha que coisa legal. E quem se humilha será engrandecido. Meu irmão, de todo jeito nós vamos ter que nos humilhar. Ou nos humilhamos por própria vontade diante de Deus, ou seremos humilhados com as colunas caindo em cima do alicerce mal feito. Amém? Não tem jeito. De todo jeito vai vir. Ou eu me humilho, ou vou ser humilhado. Não tem outra maneira. Então nós precisamos de ver. E as colunas? A primeira coluna, em cima desse alicerce que é Jesus. Veja bem, na sua vida, na minha vida, tem 3 colunas super importantes que tem que ser erguida para que você tenha uma vida de sucesso. Não tem como ter uma vida sem igreja, não tem como ter uma vida sem família, e não tem como ter uma vida sem trabalho. Igreja, família e trabalho, são as colunas principais da nossa vida. Nós temos que estar bem nos 3. Não tem que estar bem só em um, é nos 3. E todo mundo tem que ser participante disso, dentro da comunidade. Todos têm que se esforçar para estar bem. Não tem como, você vai precisar de uma igreja uma hora. Você vai precisar. As pessoas que nunca entraram em igreja nenhuma, já precisaram da igreja, foi muitas vezes. Muitas vezes. Até sem elas mesmo perceber. Olha só, ame a igreja, porque é a vitrine de exposição de Jesus e do evangelho de Jesus. Ele falou assim: aquele que crê em mim no evangelho, não é só nele não, tem que crer nele e no evangelho. Não é só no evangelho não, tem que crer nele também. Então, onde Jesus se expressa? Através da igreja, do evangelho. E também a única instituição humana indestrutível. Todas as coisas vão ser destruídas, a igreja não, a igreja vai ser retirada. Tentar destruir a igreja de todo jeito. O pastor Joaquim falou uma mensagem tremenda aqui na hora que ele estava falando das ofertas. Ele podia até continuar pregando. Engraçado, né? A igreja, ela se mantém viva economicamente só com 10% da oferta dos fiéis. Dos fiéis. Que não é a maioria. Imagina quanto tempo a igreja existe. Você sabe quanto tempo a igreja existe? 2000 anos. A idade de Jesus, a igreja existe. 2000 anos. Tem 2000 anos que essa instituição está aí sendo combatida e continua avançando. Começou lá em Jerusalém e avançou para o mundo inteiro, patrocinada com 10% só. Gorjeta de garçom, irmãos. Gorjeta de manobrista de estacionamento.